Olá pessoal, então na aula de hoje aprenderemos sobre index, ou seja, índices em banco de dados, para que servem, qual momento devemos utilizá-los e a aula de hoje será, os exemplos práticos serão utilizados em MySQL, beleza? Então vamos lá. Antes de iniciar, gostaria de mostrar para vocês aqui no Moodle, que o Moodle está disponível desde o primeiro dia da disciplina, né? Tem os bancos Sakla aqui, ó, tem ele em versão brasileira e versão brasileira, tanto MySQL quanto o PostgreSQL. Então, quando eu for utilizar o Workbench, né, tem o MySQL Workbench, o próprio nome já diz, eu vou estar utilizando o MySQL. E quando estiver utilizando o MySQL Fiddle, aí nesse caso aqui a gente vai utilizar o Postgre, ok? Que eram os exemplos anteriores. Então, vamos lá. Então, este banco aqui eu já peguei, já importei para o meu MySQL Workbench e as aulas de hoje será com base nele. Então, quanto ao index, o que são index? Para que servem os índices? Vamos lá. Os índices são utilizados quando a gente pega, por exemplo, um livro. A gente tem um capítulo do livro aqui, por exemplo, do Ramakrishna, né? Aí nós pegamos aqui o Ramakrishna, quando pega nas primeiras páginas lá, tem informando. Página 1, capítulo qual fala de índice, qual fala de mineração, qual o capítulo que informa e a página dele, para você chegar mais rápido na informação. E além disso, tem os índices remissivos. O que são os índices remissivos? São as palavras que são bastante utilizadas durante o livro. Aí ao final do livro, né, tem as palavras lá e fala as páginas que são citadas. Então são duas formas de índice aí que nós conhecemos. E aí é bom lembrar de índice quando é fazer a reflexão quanto a armazenamento de filmes, por exemplo. Quando começou em fita cassete, né, aí você gravava na fita cassete, assistia lá a determinada posição do filme, e caso você quisesse voltar em algum trecho ou outro do filme, no minuto 5, 2, teria que ficar rebobinando, mandando para frente, ou voltando ali o filme, até o momento que fosse que você desejava. Então era uma forma mais difícil de encontrar esse filme. Interessante, quem é dessa época do fita cassete, você devolvesse um filme sem rebobinar, né? Ou seja, sem voltar ele desde o início, você pagava até multa. Então aí a fita cassete veio evoluindo, veio o DVD, por exemplo, aí já teve as cenas, né? Você passava para cena 5, cena 6, e mais fácil de verificar. Depois disso, Blu-ray. E hoje em dia, por exemplo, o serviço de streams ou digital, né? Que com o YouTube, por exemplo, e demais, você consegue ir arrastando ali a barrinha ou Netflix, né? Até o momento que você quer parar e ver aquela cena do filme onde você parou. Tem até como pegar o minuto e o segundo do link também e passar para alguém para mostrar ou você guardar para continuar. Então isso seriam os índices mais rápidos, né? Você consegue acessar a informação mais rápido. É uma comparação rápida aqui para a gente entender. Isso também é possível em banco de dados. E aí o índice então garante que você acesse um registro de forma mais rápida, beleza? Então vamos aqui ao Workbench, né? Aí a gente tem aqui o Workbench. E aí nessa tela aqui do Workbench, então o meu banco Sakla já está aqui ao lado esquerdo, as tabelas aluguel, ator, categoria. Então a gente vai trabalhar aqui na tabela de pagamento. E na tabela de pagamento, vocês vão verificar aqui, ó, que tem o campo data de pagamento, tem o campo última atualização, aluguel. Então qual que vai ser a ideia do nosso índice, né? Primeiro comando que é importante saber é o show index from pagamento. Está no material que está disponibilizado para vocês aí também no Moodle, tá? Então mostrar índice da tabela de pagamento, quando eu executo isso, ele mostra para mim. Aí aqui neste caso, ele está mostrando que tem 4 índices, né? O primeiro índice para a chave primária, pagamento ID, outro índice para a chave estrangeira, que é funcionário ID, outro índice para chave estrangeira e cliente, outro índice para pagamento. Aí aqui tem os demais valores dele. Lembrando que isso aqui a gente aprender mais à frente, ó, tem vários tipos de índices, né? B-tree vem de Balanced Tree, ou seja, árvore balanceada, né? Você deve aprender em estrutura de dados também sobre isso. E outras informações aqui, se está particionado ou não está particionado. Então, neste caso aqui, nós verificamos que já tem 4 índices. Por padrão, quando você cria o banco de dados do MySQL, ele já cria índices para a tabela, para a chave primária, chave estrangeira e para que nós definimos como únicas, né? Aquelas que são únicas. Então, neste caso aqui, ó, olha lá, essas 3 aqui, ó, que são não únicas, né? E por esse motivo também foram gerados, por ser chave estrangeira, foram gerados índices. Mas nós podemos criar nossos próprios índices. E para criar nossos próprios índices, vou dar um exemplo aqui para que seria o índice, né? Então vamos supor que você tem uma consulta no seu relatório que pesquisa data de pagamento do último dia, por exemplo. Então do dia 15 de junho ao dia 16 de junho de 2005. Então quando eu rodar esse select aqui, ele vai trazer para mim os dados
Reparem aqui embaixo que ele dá um tempo de duração e 348 registros. Vou rodar ele novamente. Vocês vão verificar que é normal, tá? Notório que ele muda o tempo de segundos aqui, ó. Opa! Aqui na frente aqui, né? Aí, ó, bem aqui, ó. Vai chegar. Então aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá 0. Tá lá, 0,33. Beleza? E agora deu 0,11. Aqui, ó. Beleza? Então, e isso aqui é o tempo de duração de executar a consulta. E aí tem um comando muito importante que é o comando explain. Esse comando explain explica para nós o que foi o processamento do banco de dados para executá-lo. A gente vai aprender ele mais à frente com otimização de consultas. Já vou utilizar ele aqui para dar um exemplo. Então é o mesmo comando que eu executei com o select. Agora eu vou executar com o explain. A diferença é que com o select ele mostrou os registros para mim aqui embaixo. E agora quando eu colocar com o explain, aí repara que ele vai mostrar, ó, foi uma consulta do tipo simples, na tabela de pagamento, os dados não estão particionados, o tipo pegou todos os dados, não usou chaves em nenhum dos momentos, e quantidade de linhas que ele executou, aí reparem isso aqui, ó, e esse ponto é muito importante, ele leu 16.086 linhas, e o filtro dele foi 11.11, digamos, porcentagem, usando o where, né, o extra dele aqui, a informação de usando o where. Então, a explicação para essa consulta foi dessa forma que ele foi executado. Então, qual que é a diferença? Agora a gente vai rodar um index. Qual que é a sintaxe básica, né? Create, index. Aí o nome do index que eu quero criar. Por exemplo, eu quero criar IDX, né? É uma sigla para índices, igual a gente vai usar VW para as views, né? Eu geralmente usei ID, underline, alguma coisa para chaves primárias. Então, IDX é índice, data de pagamento. Então, eu vou criar um índice para o campo data de pagamento. Onde? Na tabela de pagamento, dentro do campo data de pagamento. Então, estou criando o índice com este nome para o campo data de pagamento na tabela pagamento. Essa é a sintaxe básica. Seleciono, executo. Reparem aqui embaixo, rodando, né? Pronto. Ela executou, realmente não retorna nada. Só nos mostra que deu certo a execução e com o tempo de execução. Vocês verificaram que demorou um pouquinho para executar, né? Estou aqui na frente de novo. Olha lá. Aqui, estamos aprendendo. 2.267 segundos, certo? Então vamos lá. Então agora, após eu ter criado, eu vou rodar de novo o explain para verificarem a diferença. Olha só a diferença que vai dar agora. Olha o que mostrou agora para nós. Continua como consulta simples, ok. Continua a tabela de pagamento, ok. Sem partições, ok. E daqui para frente já mudou. O que mudou? O tipo foi de range, as chaves que foram utilizadas, possíveis chaves, né? É a IDX, data de pagamento, que acabamos de criar. Qual é a chave, né? O tamanho da chave, referência, e aqui é o grande diferencial. Verifiquem só que da outra forma tinha mostrado 16.000 registros e com um filtro de 11.11. Agora que ele foi diretamente nas 348 registros de resposta e o filtro foi 100%. Por quê? Usou índice. O que acontece? Quando não tinha o índice, o que o sistema fez para nós? Ele foi lá, pegou daqueles 16.000 registros, ficou vasculhando e verificando onde a data era igual a esse período aqui, que está aqui no Between, né? Olha lá, está aqui no Between, beleza? Então ele ficou verificando onde tinha esse registro, mas leu todas as 16.000 registros e printou para nós a resposta. Depois que eu criei o índice, o que acontece? O índice reorganiza os dados. Aí a gente tem dois tipos de índice, o clusterizado e o não clusterizado. Em cada tabela a gente só pode ter um clusterizado. Por que um clusterizado, professor? É porque o clusterizado ele pega os dados e armazena de forma física no HD. Então, daquele formato que vai ser armazenado é como se fosse um livro, né? Se tem uma forma de escrever o livro, dá para a pessoa ler. Aí depois a pessoa pode ler pulando o capítulo ou não, de acordo com a leitura dela. Mas uma forma tem que estar fisicamente. E é como se fosse o índice de um livro. E o remissive e outros índices que vêm a ter seriam virtuais. Então o índice ele faz uma organização virtual dos dados. O que ele fez então aqui? Neste caso, digamos que o índice clusterizado nosso é o ID, por padrão geralmente é a chave primária. E ele fez um virtual para a data de pagamento. Como ele tem essa armazenagem dos dados virtuais pela data, quando eu mudei buscar agora nessa segunda opção de com índice, ele foi mais rápido e por isso que foi de 100% aqui, foi diretamente ao resultado. Então com isso, pessoal,
a gente pode fazer algumas comparações, como a tabela aqui é muito pequena, e no caso do poder computacional do computador aqui não vai afetar tanto também, vocês podem verificar aqui que eu vou executar agora somente a consulta. Deixa eu arrastar eu para o lado de cá, que agora eu não fico atrapalhando mais. Aí, agora vai dar certo para ver o tempo aqui, ó. E eu vou executar sem índice, ó. Aí, sem índice, uma vez, beleza? Olha lá, reparem aqui que deu, aqui, ó. Deu 0,0, bem nessa linha aqui, ó. Laranjinha, 0,0013, beleza? Uma vez, 0,013, 0011, 0014, 0016. Vou dar 5 vezes, beleza. 0015. Então a gente vai ver que deu uma média de 0012 por aí, beleza? O que eu vou fazer agora? Como que apaga o índice? Tá aqui em cima da minha cabeça, ó. Aqui, bem aqui, ó. Drop, index, beleza? Aí eu vou apagar o índice e vou executar novamente para vocês verem a diferença. E a gente vai ver comparando aqui os 5 registros. Então vou executar o comando de dropar o index, ponto, apagado o índice, e rodar de novo o select 5 vezes. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá agora fazer uma comparação aqui, ó. Vocês vão verificar, ó. Daqui até aqui, 00, 13, 11, 14, 16 e 15. Apaguei o índice. Deixa eu arrastar eu para cá agora de novo, olha lá. Aqui, ó, apaguei o índice, beleza? Acabei de apagar o índice aqui e agora mudou os registros. Agora foi para... Então a gente vai ver aqui, ó. Antes de apagar o registro, depois de apagar. Já foi possível considerar, verificar que aumentou, né? Na realidade, de 0012 a média para 0070, aqui de 70, 80, 90 aqui, vai verificar que o ganho foi bom, né? Imagine isso em um banco de dados com muitos mais registros. Então, por hoje é só, pessoal. Lembrando que o índice é importante nesses casos que nós queremos otimizar consultas para relatórios e dados e campos bastante utilizados em filtros. Abraço a todos e bons estudos.